Bem, senhoras e senhores, anunciamos neste momento o painel, o cenário geopolítico da América Latina e do mundo. Convidamos já na mesa para coordenar este painel o Wellington Melo, da Federação Interestadual dos Odontologistas. E vamos receber para a palestra o ilustre embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Com a palavra, senhoras e senhores, o Wellington Melo. Bom dia a todos. Agradecer a presença de vocês aqui, especialmente dos palestrantes que vêm contribuir para este evento. Muitas das vezes a gente quer algo e projeta algo e tem algumas dificuldades, e esse evento não foi diferente. A gente esperava um evento com casa lotada, mas a gente sabe das limitações e dificuldades. Mesmo assim, aquilo que o Murilo disse aqui, acho que foi muito importante a fala dele, quando ele diz que o importante é a qualificação das pessoas que estão aqui, que podem contribuir com o debate. Isso é o que importa para nós. Nós, em nome da Gilda, eu quero aqui ressaltar a importância dela, quando ela citou o evento em Cuba, o 6º ENSNA, e onde ela contribuiu muito para que esse evento de hoje acontecesse, com a sua relação de amizade, de conhecimento, em convidando as pessoas para que aqui estejam contribuindo com a CNTU. Eu quero também, em nome da CNTU, agradecer ao excelentíssimo embaixador Samuel. Já esteve em outra mesa aqui com a gente, foi importante a sua fala, e hoje, com certeza, irá contribuir mais ainda para este evento. Então, deixar a palavra com você durante 45 minutos, se precisar mais 15, aí nós vamos abrir para o debate, para as pessoas participarem. E agradecer essa contribuição que você tem feito com a nossa CNTU. Hoje é um parceiro nosso, assim como a Maria Helena Machado e os outros que por aqui já estiveram. Muito obrigado e fique com a palavra. Muito obrigado, Wellington. Queria, em primeiro lugar, agradecer à CNTU o convite para participar desse seminário, na pessoa de seu presidente, Murilo Pinheiro, e da sua vice-presidenta e organizadora desse seminário, Gilda. Para mim é um prazer muito grande estar de volta aqui à CNTU, principalmente porque sou membro do conselho da CNTU, de modo que me sinto perfeitamente em casa, né? Sendo membro do conselho, estou em casa, né? Estou numa atividade interna. Muito bem. Então, esse tema que me foi sugerido é um tema, eu acho que de grande importância, e eu espero poder desenvolvê-lo de forma adequada, né? Então, eu queria começar a fazer algumas reflexões sobre a questão do cenário geopolítico mundial, porque o cenário geopolítico da América Latina faz sentido dentro de um cenário mundial, né? Assim como o cenário político e econômico brasileiro faz parte de um cenário latino-americano, sul-americano, né? Não são independentes. Então, do ponto de vista do cenário geopolítico mundial, as primeiras questões são questões econômicas, né? Em primeiro lugar, eu não vou me estender sobre elas. A primeira questão é a questão da crise internacional, a crise econômica internacional e suas consequências. Essa é uma crise que já vem se prolongando no tempo, volta e meia notícias que a crise vai ser superada, mas depois ela volta. Às vezes as pessoas falam em décadas, né? E ela já tem algum tempo, né? Já tem 6 anos, né? E a situação continua extremamente difícil para os países, digamos, se quiserem, países centrais, países altamente desenvolvidos, principalmente para os trabalhadores nesses países. Vamos deixar claro. A crise
não afetou de forma igual os trabalhadores e os empresários. Os empresários, pelo contrário, saíram mais fortalecidos da crise devido à ajuda dos estados, às empresas e ao sistema financeiro. Os empresários da área financeira saíram muito fortalecidos. Os empresários e seus executivos, né? Nós já nos esquecemos disso, mas para aqueles que têm memória, se lembrarão que muitos executivos de empresas e bancos que foram à falência, né, ou tiveram grandes dificuldades e foram responsáveis pela crise, receberam bônus extraordinários, bônus de milhões de dólares ou de euros, enquanto as empresas que dirigiam estavam em enorme dificuldade, né? Enfim, de modo são os trabalhadores os principais afetados pela crise econômica internacional. Não são, se vocês quiserem resumir, usar a palavra que vocês acharem boas, não são as empresas, nem os empresários, né? Então, isso é uma crise longa, que tem efeito muito grande sobre o emprego e sobre a alocação da indústria a nível internacional, porque eu acho que é um ponto interessante esse, pouco discutido. Houve, simultaneamente à crise, mas também já antes da crise, um deslocamento muito grande do capital de empresas em direção à China e a outros países, né, emergentes. Então, para as empresas, para uma empresa, não tem muita importância onde se verifica a produção, se é no seu país ou se é no outro país, né? Não tem muita importância. O fato de fechar uma unidade de produção, digamos, na Itália, e essa empresa abrir uma unidade de produção na China, não tem importância, talvez até seja melhor, os seus lucros aumentem. Claro que ficam os desempregados, né? Esse passa a ser um problema dos governos, o desemprego, né? Como enfrentar a questão do desemprego e todas as suas consequências sociais, né? Sobre os jovens, e assim por diante, né? Sobre a violência, sobre a doença, né? Enfim, então houve essa grande migração de capital de tecnologia em direção à China. E a China se transformou no maior país importador e exportador do mundo. Já é. E será, em algum tempo, ninguém sabe exatamente, será o maior país em termos de produto bruto. Não per capita, mas em termos de produto bruto do mundo, já ultrapassou todos os outros, inclusive o Japão. Em breve será o maior do mundo. Então isso tem um significado geopolítico e econômico muito grande por causa das características da economia chinesa. Bem, a questão, agora rapidamente, depois retomar essa questão da China e da crise em relação à América Latina e em relação ao Brasil. Os aspectos geopolíticos de natureza política, né? Então, nós vemos no mundo, né? Nós vemos uma situação em que, de um lado, os Estados Unidos sentem o desafio da China, do ponto de vista político e econômico, reorientam a sua política externa para a Ásia. Se vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm 6 comandos militares no mundo. Vocês terem uma ideia que eles têm uma visão global do mundo. Eles não têm 6 comandos militares dentro dos Estados Unidos. Tem 6 comandos militares situados no mundo. Existe um que se chama o Comando do Pacífico. O Comando do Pacífico, que obviamente se está no Pacífico, né? Ele tem 325 mil homens, né? Situados em volta da China, em bases em volta da China. Esse Comando do Pacífico tem 180 navios de guerra. Não são navios, digamos, de segunda mão, não, são navios altamente sofisticados, altamente letais, se quiser, né? Ou altamente eficientes, né? E tem, para vocês terem uma ideia, imaginem um momento, enquanto eu demoro 30 segundos, imaginem quantos aviões tem o Comando do Pacífico, aviões militares de combate. Imaginem. Imaginaram quantos tem?
1.900 aviões ultramodernos de combate neste comando. Né? De modo que vocês podem imaginar como a China se sente, né? Sente um tanto ou quanto ameaçada, né? De toda forma, há uma reação americana política, militar, reorganizando a sua ação em relação à Ásia, procurando reforçar seus acordos tradicionais com o Japão, com a Austrália, Nova Zelândia, com Taiwan, enfim, toda uma rede, inclusive as bases. Esse é o Comando do Pacífico. Existe o Comando Central, que pega ali a Ásia Central, e que hoje em dia tem bases no Afeganistão, no Quirguistão, no Cazaquistão, né? Tudo ali em volta, né? Da China e da Rússia também. Já que, por outro lado, o esforço da OTAN, leia-se Estados Unidos, de colocar bases próximas à Rússia. Né? Essa questão da Ucrânia, hoje em dia, é uma questão que tem a ver com isso. Né? Quer dizer, é possível ingresso da Ucrânia na União Europeia e depois na OTAN. E a colocação de bases da OTAN, o que significa bases americanas, não são bases canadenses, né? Não é nada disso, né? São bases com soldados e armamento americano, obviamente, né? Os outros estão ali, digamos, criando um disfarce multilateral para a realidade. Né? Muito bem. Em segundo lugar, a ação dos Estados Unidos na política chamada de em inglês, mudança de regime, né? Regime change. Interessante, né? Mudança de regime, quer dizer, são políticas para mudar o regime dos outros países. Isso normalmente chama-se golpe de Estado. Não tem outro nome, é golpe de Estado. Você vai mudar a intervenção direta no outro país, quer dizer, é um país que se julga com o direito, um Estado que se julga com o direito de mudar o governo de um outro Estado. Faz isso indiretamente. Não faz isso através de tropas diretamente, faz isso indiretamente. Faz isso através de operações de agitação popular. Nós aqui que ponhamos as barbas de molho, né? Com o que ocorre na Venezuela, com o que ocorreu na Ucrânia, o que ocorreu no Oriente Próximo, quer dizer, é o financiamento de ONGs, fundações e grupos armados. Aí são grupos especiais, né? São grupos altamente treinados, né? Nos Estados Unidos, um desses grupos é o comando, uma parte do exército, chama-se Comando Delta, né? Que é especializado em ações de... Mas não são ações de sabotagem, são de infiltração dos movimentos populares, estímulo a movimentos populares de protesto que levem, eventualmente, à reação do Estado, que levem, eventualmente, a feridos, a mortos, de preferência, né? Porque aí cria os mártires, né? E, com isso, dá margem à acusação de violação dos direitos humanos, que dá margem à intervenção humanitária, chamada intervenção humanitária. Outro dia, o secretário de Estado americano disse que ainda não era hora de punir a Venezuela pelas violações dos direitos humanos. Declarou, saiu nos jornais. É uma tranquilidade, que tem um outro Estado. Diz, olha, eu vou punir aquele Estado ali, né? Porque está violando direitos humanos. Quer dizer, a partir da agitação da direita venezuelana, como é visto nas fotografias. Pela fotografia você vê quem são os manifestantes, né? Certamente não são populares lá dos bairros pobres, não são, não. Né? Toda a agitação se dá nos bairros ricos e de classe média. Muito bem. Então é uma questão muito perigosa, porque é o uso de novos instrumentos para intervir nos outros países. Em vez de intervir diretamente, militarmente, você provoca uma situação política que leva à intervenção, né? Aliás, já tem algumas organizações, ONGs, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil. Não as tradicionais violações de direitos humanos, de tortura, que tudo isso existe, é lamentável, deplorável, repugnante essas violações, assassinatos, como é que se chama? Bem, mas já alegando na área
das manifestações. Violação de direitos humanos nas manifestações. Já tem, e começa por aí, começa pelas ONGs que fazem seus relatórios, Anistia Internacional e outros, né? Fazem seus relatórios de denúncia e depois serve de trampolim. Não lhes ocorreu em nenhum momento. Eu não vou entrar nessa parte, porque vai demorar muito. Não vale a pena. Tá. Não, eu estou dizendo é porque demora muito. Não lhes ocorre denunciar as violações de direitos humanos dos países desenvolvidos. Quer dizer, eles invadiram a Líbia sem autorização, mataram gente à beça, mataram o Gaddafi, o homem foi assassinado. Não ocorreu a nenhuma dessas organizaçõezinhas, né, denunciar, dizer, olha, houve aqui uma violação terrível, né, milhares de pessoas foram mortas, feridas, o diabo a quatro. Não lhes ocorre, né? Não, caso não tenham no passado, na época da ditadura no Brasil, não tenham prestado serviços importantes de denúncia do que estava ocorrendo. Hoje em dia, muitas, não todas, muitas são instrumentos da política externa de outros países. Eu preciso ter clareza sobre isso. E fundações, como a Fundação Liberdade, do Jorge Soros, né? Um trabalhador, né? Um homem, trabalho, tudo, né? Um homem, um trabalhador, Jorge Soros, um trabalhador da especulação, talvez, haja uma categoria, será universitário? Talvez, ou não, ou será que é um trabalhador braçal? Um trabalhador, né? Muito bem, de toda forma, essas fundações, algumas fundações são privadas, como a Fundação Soros, que chama-se Freedom House, qualquer coisa assim, e há muitas outras, de grandes milionários que financiam, né? Ajudam, são linhas auxiliares da política exterior dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, principalmente, né? Porque os outros países não têm maior importância, né? Mas, enfim, né? Não ocorreu, por exemplo, são coisas ridículas, né? Aquele, se eu não me engano, né? O rei da Espanha, não sei se lembra desse interessante episódio, que é um homem preocupado com as questões ambientais, né? Tem uma fundação ambiental e tudo. Vocês se lembram quando ele foi à África caçar elefantes? E levou uma assessora. Essas organizações ambientais, ó, silêncio. Mas o sujeito que é o rei da Espanha, que defende as causas ambientais, vai caçar elefante, que não é propriamente uma defesa do meio ambiente, pelo menos do ponto de vista dos elefantes. Né? E ainda leva a assessora, ainda por cima leva a assessora. Mas sozinho é difícil. Não, difícil, né? E ainda quebra a perna também, um imbecil, né? É um indivíduo de não, pouca prudência, um mínimo de prudência, o sujeito não ia caçar elefante. E se fosse caçar elefante, não levava a assessora, a secretária, né? E também não quebrava a perna, quer dizer, um mínimo de prudência, né? Sei lá, você levava a secretária para Monte Carlo, para jogar lá na roleta, né? Uma coisa assim, não. Silêncio absoluto da imprensa internacional, tudo direitinho, ninguém se preocupa com isso, né? Mas, enfim, mostrar como essas organizações funcionam, né? Também no mundo, no aspecto geopolítico, a questão da formação dos blocos. Há blocos importantes, há os grandes blocos da União Europeia, né? E outros, né? Mas há também blocos importantes para nós, como o BRICS, como a Unasur, né? Como a União Africana, como a Organização de Xangai e assim por diante, são blocos importantes para os países periféricos, digamos, não centrais, né? Muito bem. Então, isso é mais um cenário internacional muito violento, muito conturbado, em crise econômica, deslocamento de investimentos, condições sociais dificílimas na Grécia, por exemplo, quem acompanha, né? Na Grécia, o aumento do número de suicídios nesses países, o aumento do número de casos de AIDS, de pessoas que se autocontaminavam
para receber auxílio-saúde, porque estavam na mais absoluta miséria. Isso é registrado. Essa até ali no jornal. Né? Coisa extraordinária, pô. Você se autocontaminar para receber um auxílio-saúde porque está desesperado. Né? Então, a situação social gravíssima, né? E a situação política de grande violência no mundo, né? De grande... Na América Latina, já os aspectos geopolíticos, um aspecto extremamente importante na América Latina, geopolítico, que foi a ascensão de governos de esquerda pela via democrática. Né? Em países, governo de esquerda, lato sensu, né? Na Argentina, no Chile, né? Mais ou menos, né? No Uruguai, né? Eu companheiro uruguaio de esquerda, né? Tabaré Vaz, de esquerda, né? Tá certo. Tá certo. No Brasil, né? Na Argentina eu já mencionei, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, todos eles com algumas características, e na América Central também, né? Todos eles com uma característica central, que é a preocupação com as políticas sociais, com a inclusão social. Quer dizer, você desenvolver um amplo programa de políticas sociais, de transferência de renda, geração de emprego e assim por diante. Isso é uma característica de todos eles. Tem programas diferentes, mas é uma característica. A segunda característica é a recuperação da infraestrutura, a recuperação do desenvolvimento. O maior ou menor sucesso, porque veio a crise econômica e um impacto muito forte, né? Mas antes da crise econômica, uma decisão de recuperar a infraestrutura física e também, ao lado dos programas sociais, e ao mesmo tempo recuperar o desenvolvimento industrial, né? E econômico em geral. Mas vem a crise e vem a China, né? E depois, esses governos assumem o poder nos seus países pela via democrática. Mas, incansáveis os defensores da política de mudança de governo, fazem o que fazem hoje em dia na Venezuela, que é a tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito. Essas tentativas passam por um processo de criação de uma imagem negativa na imprensa do mundo e no continente. Então, se você pegar qualquer pessoa, se abrir a porta da rua aqui, pegar um transeunte e perguntar: o senhor acha que o governo da Venezuela é democrático? Ele vai responder: não é não, é autoritário, é uma ditadura feroz, né? Porque a imprensa passa o tempo todo transmitindo essa imagem. Quem já foi à Venezuela, não sei se os senhores tiveram a oportunidade, eu tive, inclusive, assisti às eleições lá, e fui muitas vezes à Venezuela. A liberdade de imprensa é a maior possível. O que se diz na imprensa lá, se fosse dito aqui no Brasil, as pessoas estariam na cadeia, porque as ofensas são as mais deslavadas. A genitora do presidente, os filhos, os parentes, mas é uma coisa extremamente agressiva, a incitação à rebelião também permanente, entende? Então, montaram esses movimentos que tentaram desestabilizar. Pegaram lá uma pessoa desequilibrada para liderá-los, que nem o candidato da direita nas eleições apoia, né? Um desequilibrado, né? Um homem de extrema-direita desequilibrado. Mas, enfim, então, de toda forma, então, esses governos todos progressistas estão sob maior ou menor ataque. Já esteve sob ataque o da Bolívia, o do Equador e outros, né? Estão todos sob ataque permanente, né? Em maior e menor grau, mais intensidade, menos intensidade, né? De acordo com as circunstâncias, né? Enfim, então, são situações que podem ser revertidas, né? E podem, sujeitos à desmoralização, são governos ineficientes, corruptos, né? Nós temos aí, aqui no nosso país, uma ligeiras coisas nesse sentido, né? Governo ineficiente, corrupto, né?
e assim por diante, né? E depois os aspectos econômicos. Daqui a pouco a gente chega na CNTU, chega nos trabalhadores universitários, chega nos engenheiros. Né? Enfim, os aspectos econômicos, eles podem ser resolvidos no seguinte: naturalmente, toda a região é composta por países subdesenvolvidos. Aqui é tudo subdesenvolvido, né? Uns com alguma industrialização, outros com menos, mas é tudo subdesenvolvido, né? Isso é com populações em situação muito abaixo da linha, melhorou e tudo, mas muita gente abaixo da linha de pobreza. Só no caso do Brasil são 13 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Para receber o Bolsa Família precisa ter uma renda muito baixa. Então, num país que 13 milhões de famílias, não de pessoas, de famílias, tem que receber uma transferência do governo porque a sua situação de renda é tão baixa, a sua situação é tão precária, não pode ser país desenvolvido. Isso não é país desenvolvido, né? Não pode ser considerado, né? E as outras disparidades sociais, regionais, de renda, de riqueza, né? Aqui nós temos, outro dia, com orgulho, não sei se tiveram a oportunidade de ver, os jornais noticiando que os irmãos Marinho estão entre os homens mais ricos do mundo. Né? Viram essa notícia? Saiu nos jornais agora esses dias, não foi? É verdade, eu estou mentindo. Que os irmãos Marinho, né? Que recebem por ano 500 milhões de reais do governo para fazer campanha contra o governo. Recebem como dinheiro de propaganda. Não é uma coisa extraordinária, né? 500 milhões. Mas é uma maravilha. Tudo isso vai para os jornalistas. Tudo vai para os jornalistas, como a gente sabe, né? Para defender a liberdade de expressão dos donos. Né? Imagina. 500 jornalistas, 500 milhões de reais, dá 1 milhão de reais para cada jornalista. Dá para comprar um apartamentozinho. Né? Pelo menos para dar entrada. Né? Mas, enfim, de toda forma, a disparidade de riqueza, as disparidades de gênero, a disparidade de origem étnica, são países subdesenvolvidos, em geral, na região. Né? E eles, digamos, estão permanentemente sujeitos a uma disputa por dois tipos de política econômica. Né? A política econômica que diz o seguinte: olha, o essencial é reduzir o Estado ao mínimo. Reduzir o Estado ao mínimo, desregulamenta. Isso, durante um certo período, ficou fora de moda, logo depois da crise, né? Mas já voltou de novo. Né? Reduz o Estado ao mínimo, desregulamenta, privatiza o que não tiver privatizado. Né? A Sabesp é um bom exemplo. Tem engenheiros aqui na área da água? Deve ter, né? Suponho, né? A Sabesp é um bom exemplo de eficiência da empresa, né? Aliás, é uma empresa mista, né? Uma vergonha. Extraordinária, com ações na Bolsa de Nova York. É uma vergonha. De toda forma, digamos, uma política que diz isso: o importante é a inserção na economia mundial. Você se liberta de todas as amarras, desregulamenta tudo, desregulamenta todas as atividades, e as empresas privadas desenvolverão o país e gerarão riqueza e emprego para todos. Se não gerar, bem, se não gerar, né? Não gerar, azar, né? O que vai fazer, né? Não tem nada a fazer. Não deu certo. Não deu certo, né? É o que estão dizendo lá na Grécia, na Espanha não deu certo, né? Não deu certo, né? Não deu certo para alguns, né? Não para todos. Então, esse é um tipo de política. O resumo é esse: reduzir o Estado ao mínimo, liberalizar toda a economia, abrir a economia, liberar as importações, não ter regulamentação do setor financeiro, deixar os bancos fazerem o que bem entenderem, né? E assim por diante. Isso é um tipo de política. E um outro tipo de política, que é a política que diz: não, nós temos o Estado é importante na promoção do desenvolvimento econômico, é importante que o Estado construa a infraestrutura, que o Estado regulamente as atividades, para que não seja um vale-tudo extraordinário, né? O que o Estado
procure reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, procure promover o comércio exterior, estimular a diversificação do comércio exterior. Esse é um outro tipo de política, né? São duas estratégias de política em geral, né? Alguns países já adotaram a primeira, que são os países que assinaram os acordos de livre comércio com os Estados Unidos e depois vários outros acordos, que são os países da América Central, todos eles, né? Mais a República Dominicana, o Panamá da América Central, mais a Colômbia, mais o Peru, o México, naturalmente, há mais tempo, né? A Colômbia, o Peru e o Chile, né? E esses países adotaram esta política. Então, assinaram acordos de livre comércio que desregulamenta a economia, que adota normas, basicamente normas americanas. Esses acordos são uma espécie de contrato contrato de seguro, né? Contrato de seguro você não negocia, você assina lá no final, né? Tem lá tudo prontinho, você assina no final. Esses acordos de comércio com esses países menores entre os Estados Unidos e eles é assim, dá lá uma coisinha à toa, mas o resto já está tudo certinho, né? Então, você tem esses dois tipos de estratégia, né? Uma que tem um tipo de inserção internacional que se reflete sobre a política econômica interna, que aí não tem política industrial, não tem nada, né? O sistema de saúde é liberado para qualquer empresa do mundo, o sistema, qualquer um, de educação também, né? E tem outra tentativa que está refletida em organizações como o Mercosul, né? Basicamente como o Mercosul, né? O Unasur é algo diferente, basicamente como o Mercosul, né? Que é uma tentativa. Não quer dizer que todos os políticos fazem todos os países façam as melhores políticas, não. Aqui no Brasil nós temos um misto, né? Né? De um lado, por exemplo, o capital estrangeiro está entrando no setor de serviços profundamente. No setor de educação, no setor de saúde, né? Com graves consequências econômicas e de balanço de pagamentos no futuro, né? Entra no setor de advocacia, apesar de ser proibido, mas entra com testas de ferro de escritórios de advogados com nome brasileiro, mas por trás quem banca são empresas estrangeiras, né? E assim por diante. O presidente da Agência Nacional de Saúde, um senhor que tem um nome interessante, como é que é o nome dele? Como é que é? Lobo Longo, mas ele é um pouco obeso, né? Ele não é longo, ele é mais largo. Esse André é largo, né? Deu uma entrevista dizendo que se devia permitir a entrada do capital estrangeiro no setor de hospitais. Tem entrevista só no Globo, tem 3, 4 meses atrás, né? Advogando. É como se fosse... Claro que a entrada do capital estrangeiro no setor de hospitais significa a compra e importação de equipamentos muito sofisticados, de remédios, assim, foi uma despesa de importação muito grande, né? E não gera exportação nenhuma. Então leva ao déficit nessa área, ao déficit no balanço comercial, né? É óbvio, né? No setor de educação tem levado à redução dos salários dos professores, que como transforma, os brasileiros também já faziam isso, transforma. Aí o mais grave é que o lucro vai para fora. Como transforma a escola numa empresa, como é que se tem lucro maior numa empresa? Reduzindo os custos, que são os salários dos professores, né? E aumentando as receitas, que são as mensalidades dos alunos. Uma menos a outra, lucro. Lucro, para fora, né? É óbvio, né? Então, os aspectos geopolíticos na América Latina, isso é uma luta. E essa luta, hoje em dia, no caso do Brasil e do Mercosul, se reflete na situação da negociação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.
esse acordo de livre comércio, que está sendo propulsionado pelo governo, que eu apoio, né? Não apoio o acordo, apoio o governo. Faz uma diferença aí. Um equívoco extraordinário, mas que tem as mesmas características desse acordo. Mesmas características, redução a zero das tarifas alfandegárias, que reduz totalmente a proteção à atividade produtiva instalada no Brasil, estrangeiro ou nacional, não importa, que está instalada aqui, né? Reduz a zero as tarifas. As tarifas europeias já são muito baixas, na média. Isso aumenta o déficit no setor industrial, claro. Aqui tem uma tarifa alta, aqui tem uma baixa, leva tudo para zero, o lado de cá vai importar mais. Então, o desequilíbrio comercial, que já é grande com a União Europeia, vai aumentar. Esses acordos também não se tratam apenas do comércio, não, tratam de investimentos, tratam de propriedade intelectual, tratam de serviços, tratam de compras governamentais, por exemplo. Tratar de serviços, os engenheiros vão se interessar. Porque as empresas de engenharia no Brasil têm uma preferência dentro do mercado nacional. As empresas em geral de construção, né? Elas têm uma preferência nas obras governamentais, né? O governo, com este acordo, não vão poder mais ter, né? E possivelmente poderão vir engenheiros estrangeiros e as firmas estrangeiras assim por diante, né? Para fazer obra no Brasil. Então, se tu faz lá um estádio, hoje em dia como é que é? Faz o estádio, né? O Estado contrata a construção daquele Estado para firmas brasileiras, né? Então gera emprego, uns empreguinhos lá para os operários, né? Gera contas bancárias muito interessantes para os donos das empresas, gera emprego para os engenheiros também, né? Mas o lucro, em princípio, fica dentro do Brasil. Nada impede que o empresário brasileiro mande o seu lucro para o exterior também. Nada impede, né? Porque o estádio não gera receita, né? Talvez durante a Copa venham uns turistecos aqui das proximidades, né? Que ninguém é maluco de vir lá do outro lado do mundo para assistir jogo de futebol. É meia dúzia, né? De pessoas que têm uma adoração pelo esporte muito grande, mas a massa não vem, né? Agora, se vier, não cabe dentro do estádio. O estádio agora é menor do que era antes, né? Então, isso vai afetar, este acordo vai afetar as atividades de engenharia, diretamente, né? E vai afetar as possibilidades de desenvolvimento industrial. Como o desenvolvimento industrial é a base do desenvolvimento, não existe desenvolvimento agrícola, tudo isso é um equívoco. Senão, o Brasil, um grande país agrícola, vai ser o celeiro do mundo, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A grande empresa agrícola não gera emprego suficiente. É extremamente mecanizada. Por isso eles veem naqueles filmes, né? Aquelas máquinas, né? Enormes, só tem um cara dirigindo. Não tem uma pessoa no horizonte. Não gera emprego. A mineração também não gera emprego. A mineração é extremamente mecanizada, né? A não ser o garimpo, mas o garimpo é outra coisa. A mineração moderna não gera emprego. Por outro lado, as populações estão nas cidades. Acho que no Brasil a cifra é 85%. Eu digo assim, deve ser, que ninguém sabe direito. Esses critérios são meio equivocados do ponto de vista estatístico. Mas, diga, no mínimo 80% estão nas cidades, né? O emprego na cidade é indústria ou serviço. Não tem agricultura dentro da cidade. Dentro da cidade ninguém pode plantar soja dentro da cidade, né? Nem pode fazer uma mineração ali na Vila Paulista, cavar um buraco para ver se encontra alguma coisa, né? Não pode, né? A atividade urbana é indústria ou serviços. Os serviços decorrem da indústria. Os serviços não existem sozinhos. Na Índia é um outro caso. A Índia é uma exceção, né? Mas, enfim. Então, esse acordo tornará o Brasil, aí já está ocorrendo, né, o processo de desindustrialização, de desnacionalização, mas isso afetará ainda mais, porque ao reduzir a zero as tarifas,
as importações ficam mais baratas. E aí, obviamente, que é mais difícil para a indústria subdesenvolvida concorrer com a desenvolvida, é óbvio. Que se pudesse concorrer, já concorria hoje. Já era um grande exportador de produtos manufaturados, que não é. É um grande exportador de suco de laranja, carne e outras coisas. Né? Então, esse acordo terá um forte impacto, porque no dia seguinte que ele fosse celebrado, criando essas normas, a norma diz, não pode haver diferença, em resumo, entre a empresa nacional e estrangeira. Não pode haver nenhuma diferença dentro do mercado interno. Começa reduzindo a zero a tarifa, para não haver diferença, né, entre o que está fora e o que está dentro. Enfim. A consequência imediata é que outros países vão pedir para celebrar acordos semelhantes. Né? Claro, celebrou com a União Europeia, os Estados Unidos dizem, olha, nós estamos em situação de desvantagem. Os europeus estão numa situação de vantagem. Então, queremos assinar um acordinho também igual. Isso foi o que ocorreu no Chile, foi o que ocorreu no Peru, o que ocorreu na Colômbia. O Peru tem 50 acordos de livre comércio. Então, cria-se uma camisa de força que você possa chamar o Lantumala, ser descendente de índio, capeta que o seja, que não consegue romper. Entende? Vamos ver se a Michelle Bachelet consegue fazer alguma coisa. Porque os acordos são todos, ela não fez, nem vai fazer. Né? Tudo é um mise-en-scène. Gostaram? Uma encenação, né? Uma coreografia, né? Para fingir que é alguma coisa. Mas, enfim. De modo que isso vai ter um impacto muito grande sobre os trabalhadores universitários, começar pelos bens. Aí é o seguinte, não tendo a indústria, não tem a geração de emprego necessária. Não há de ser o turismo, que outra bobagem, só por exemplo, são uma série de asnices, né? Que o Brasil é um grande país de grande futuro com turismo. Não é correto. O Brasil é um país distante, né? Distante. Está lá o sujeito na Alemanha. O que ele prefere? Ir até Paris ou vir ver o Corcovado? Prefere até Paris, né? Mais barato, vai de carro, né? Aquele turismo ali interno, muito mais barato do que uma viagem transatlântica, né? Então, nós há anos que não conseguimos aumentar o número de turistas que visitam o Brasil. Aumentamos os que visitam o exterior, os brasileiros que vão para o exterior. Né? Que parece são os que gastam mais, estão em segundo lugar nos Estados Unidos, é o turista que gasta mais, uma beleza, hein? Todos os operários lá gastando nos Estados Unidos, esses operários são danados, né? Esses operários da CUT são danados, passam todos lá fazer enxoval em Miami, né? Oh, gente danada. Isso, comprando apartamentos em Miami, uma maravilha, né? Esses operários são danados. Mas, enfim, de toda forma, nós geramos muitos turistas que vão para fora, né? Daqui para lá, não de lá para cá, não há atrações turísticas no Brasil suficientes. Nem há rede hoteleira, não há nada, né? Conveniente. É verdade? Vocês acham que eu estou exagerando? Não, não é. São poucas as atrações que realmente, grandes museus ou grandes eventos culturais, não há, né? Isso aqui é a realidade, né? Então, nós exportamos turistas, né? Não conseguimos trazer. Então, não vai ser por aí, vai ter que ser pela indústria mesmo. Isso vai ter um efeito sobre os médicos e sobre a saúde, que não havendo a geração de empregos, né, naturalmente, isso tem um impacto. Tem um impacto sobre a situação de saúde da população, porque os empregos na área da indústria, na média, são 4 a 5 vezes maior do que na agricultura, maiores do que na agricultura. Os empregos a remuneração média é muito maior do que na agricultura, para os trabalhadores, naturalmente, né? Os trabalhadores industriais, os trabalhadores agrícolas e da mineração. Então, naturalmente, não havendo emprego industrial, é desemprego. Né? E aí, né? E aí sim ficamos. Né? Então, esse acordo, do ponto de vista geopolítico, terá um enorme impacto, porque ele também destruirá o Mercosul. Né?
O Mercosul, que às vezes não há uma compreensão, enfim, há uma compreensão, mas talvez não completa, do que é o Mercosul. O Mercosul diz o seguinte, olha, nós vamos reunir esses países aqui, né, para dar ao capital que está instalado aqui uma preferência. Ao capital e aos trabalhadores que querem empregar, né? Dá uma preferência. Isso é o Mercosul do ângulo econômico. Para isso, temos uma tarifa comum, para dizer, olha, quem está fora paga. Uma tarifa. Então, você quer exportar um carro para o Brasil, a Peugeot quer exportar um carro para o Brasil, paga 30 e tantos %. Se produzir aqui, não paga, porque está instalado aqui. E gera empregos, né? Então, a ideia é essa, é proteger o capital e proteger o emprego com as suas consequências sociais, né? Com as suas consequências sociais. Se você diz que não tem tarifa para os europeus, significa que não tem mais essa proteção. Você pode ter cooperação, é outra coisa. Cooperação pode ter à vontade. Você coopera na área da educação, na área da saúde, na área social, sei lá, no que seja, né? Mas não é integração, não. Integração é a integração dos mercados, é a formação de uma economia, né? Então isso acaba com o Mercosul. Esse acordo acaba, se vier a ser celebrado, acaba com o Mercosul. Porque aí a Peugeot, que hoje instalou uma firma aqui para produzir, talvez não tivesse instalado se não houvesse a tarifa. Produzia lá, botava no navio e mandava para cá. É óbvio. E tem mais. Vai ter muita fábrica fechando aqui para voltar para lá. É óbvio, não tendo a tarifa, não tem porquê. Né? Prefere gerar emprego lá. Ou na China, num lugar qualquer, no Vietnã. Lugar qualquer de salário baixo. Né? Então, nós estamos diante dessa situação extremamente importante. Dizem as autoridades do governo que não, que nós estamos só aqui fazendo um gesto, fazendo uma oferta, mas não revelam qual é essa oferta. Nem dizem o que os europeus vão dar. Na área agrícola, eles não vão dar nada, na menor possibilidade. Darão umas cotas pequenas, né, que não compensarão o déficit na área industrial. Porque aí volta a questão da crise. As políticas dos países europeus e dos Estados Unidos de superação da sua crise econômica, um dos aspectos mais importantes é o aumento das exportações. Então, eles querem aumentar suas exportações para cá, estão certos, né? Estão corretos, eles querem aumentar suas exportações para cá. Mais do que as suas importações daqui para cima, não geram superávit, então não adianta. Não geram superávit e não geram superávit de emprego, né? Quer dizer, se eles aumentam as exportações para cá, é porque eles estão gerando mais emprego lá do que gerando emprego aqui. Eles, enfim, as duas economias, né? Então, isso é uma política e dos Estados Unidos também e da China também. Não para superar a crise, que não tem essa dimensão na China, mas é que o sistema econômico chinês é de tal maneira que ele é um grande importador de matéria-prima, grande importador, né? De produtos agrícolas, de commodities, né? De soja, tudo, né? Minérios, no caso do Brasil, principalmente soja e minérios de ferro, né? Em grandes quantidades, né? Porque eles não têm quantidade suficiente. Não que eles não tenham, eles têm, mas não têm a quantidade suficiente para alimentar a população, nem para assistir a siderurgia chinesa. Você tem ideia do número de toneladas que a China produz de aço por ano? O Brasil produz cerca de 30 milhões de toneladas. Quantas a China produz, em parte, com aço brasileiro? Tem ideia? Eu vou dizer logo, 600 milhões. O maior produtor de aço do mundo. Com minério de ferro brasileiro. Gracinha, né? Coisa boa, né? E nós importamos trilhos da China. Trilho, eu acho, os engenheiros aqui me desculpem, mas eu acho que trilho é um dos produtos mais simples do ponto de vista siderúrgico. É um produto muito simples, não é um produto de grande complexidade. Nós exportamos minério de ferro para a China e importamos trilho.
para nossas ferrovias. Delícia, hein? Que beleza, né? Hã? Beleza, né? Coisa boa. Acho bom isso. Acho legal. Né? Acho muito legal. Mas, enfim. Então, você tem uma situação que os outros países tentando aumentar suas exportações e reduzir suas importações, né? E esse é um instrumento nessa direção. Coisa que eles vêm fazendo com outros países há muitos anos, só tem que a crise tornou mais urgente para eles, né? Enfim. Então, essa é uma situação que, como vocês... Espero que eu tenha conseguido transmitir isso, né? Que afetará diretamente os trabalhadores na área da engenharia, na área da medicina, na área, naturalmente, da farmacêutica e assim por diante, né? Afetará a todos, porque haverá grande dificuldade, né? O exemplo do México é um exemplo interessante, né? Porque o México foi tomado como um exemplo de país subdesenvolvido, que fez um acordo com um país desenvolvido, em igualdade de condições, e que aquilo ia ser um sucesso. Não é bem o que nós estamos vendo, né? Inclusive, há vários artigos sobre isso, inclusive de mexicanos de alto nível, tudo, né? Mostrando que o NAFTA, como é o Acordo de Livre Comércio chamado na América do Norte, né? Canadá, México, Estados Unidos, não trouxe os resultados esperados. É dito pelo Jorge Castanheda, que foi ministro do exterior do México, do presidente Vicente Fox. Qual era a ocupação anterior do presidente Vicente Fox? Qual era? Presidente da Coca-Cola. Que delícia, hein? Isso é simbólico, né? O presidente do México, antes era presidente da Coca-Cola. É uma coisa extraordinária, isso como uma síntese, né? Do sistema político. Coisa extraordinária. Mas, enfim, então, a situação social é gravíssima no México, é uma coisa extraordinariamente grave, né? Enfim. Então, isso é o que estamos vivenciando na América Latina. Do ponto de vista político, a tentativa de derrubada de governos que foram eleitos democraticamente, né? A demonização de outros governos, né? Vocês conhecem o governo mais ineficiente, segundo a imprensa, do que o governo, fora o nosso, da presidenta Kirchner? É uma coisa que a imprensa todo dia bate aí. Que é ineficiente, que é corrupto, que é ineficiente, que é corrupto, né? Enquanto isso, o governo da Colômbia, né, ali, tranquilo, né? É uma campanha de mídia para criar as condições políticas, né, contra esses governos, na falta de outra palavra, eu diria progressistas. São diferentes posições, não são todos iguais, né? Uns são mais progressistas, outros são menos, mas são uma visão geral, né? Tem uma visão geral parecida, né? Mas, enfim, isso é a questão política importante. E a outra tentativa de fazer com que os Estados, naturalmente, o trunfo principal é a economia brasileira, que é a maior, né? A maior economia de toda a América Latina, né? Então, esse é que é o grande trunfo, quer dizer, conseguir fazer com que o Brasil venha aderir a uma política de livre comércio neoliberal de forma legal, assinada em tratado, né? É isso que querem, né? Com todas as suas consequências para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. Bem, agradeço muito a atenção de todos, viu? Desculpe ter me alongado por tanto tempo, viu? E, mais uma vez, agradeço o convite da CNTU e do Murilo aqui para estar aqui. Muito obrigado. Na verdade, embaixador, nós aqui agradecemos, acho que foi esclarecedor, deixou algumas dúvidas preocupantes, que eu acho que nós temos que fazer essa reflexão, né? E a CNTU tem essa preocupação. Ela traz temas para cá,
da realidade brasileira, do mundo, e isto, a CNTU tem um papel fundamental de estar contribuindo com a sociedade. E a sua fala veio nesse sentido e a gente tem só que te agradecer. É preocupante quando você diz do arsenal que os Estados Unidos põem em direção à China. A gente sabe que a indústria bélica lá também é movida a produzir e ter as exportações. A outra coisa é quando você fala da mídia, a gente sabe que a nossa mídia no Brasil precisa da regulamentação, e aí muitos são desfavoráveis por outros interesses. Sabemos que ela é concentrada na mão de poucos e a forma como ela é. E isso também é preocupante. Mas eu quero deixar aqui aberto agora para as perguntas, que sejam objetivos e que se inscrevam. Nós vamos cinco pessoas faz a pergunta, mas pergunta objetiva, e depois o embaixador responde. A gente faz assim sucessivamente até ao meio-dia, porque o embaixador também tem compromisso a 1h, então nós queremos aproveitar ao máximo, e é assim que sejam objetivos. Eu pediria ao Sebastião, que foi o primeiro a estar inscrito, nós temos também o Zé Luiz, temos vários, que a gente faça uma fila de 5 aqui, faça a pergunta, aí depois vai ter um microfone, aí depois outros 5 fazem a fila. Bom dia, embaixador Samuel, que tem dupla cidadania, né, que tem uma cidadania acriana também, né? É muito prazer escutá-lo e ver o fino da sua ironia, nos coloca a pensar muitas coisas, sabe? E eu gostaria de fazer a nossa pergunta. Eu venho do Acre, um estado amazônico, de fronteira com o Peru e a Bolívia, né? E a Amazônia sul-americana, com porte de 8 países, né? Vive um pouco a integração do Acre com o Pacífico na rodovia transoceânica recentemente inaugurada, né? E a gente queria, nessa ótica da Amazônia, esse intercâmbio dos trabalhadores universitários e também do desenvolvimento daquela região, desse ponto de vista da integração, como que o senhor vivencia o futuro daquela região, né? Já que nós estamos aí numa linha de manutenção de uma floresta, onde tem acionista, embora o Brasil seja o majoritário, nós temos mais 7 países que têm ação nessa grande floresta amazônica sul-americana, né? E dali nós vivenciamos muitas riquezas e pouca tecnologia implantada na região, poucos pesquisadores, poucas experiências nesse sentido para desenvolvimento da região amazônica. Então, eu gostaria de ouvi-lo nessa questão específica da Amazônia. Embaixador Samuel, qual o reflexo? Sim? O primeiro foi Sebastião. Eu gostaria que as pessoas se identificassem para facilitar aqui para o embaixador. Eu sou José Latrônico, do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina. Qual o reflexo do acordo, deste grande acordo considerado, né, na mídia, entre Rússia e China no gás? Bom dia a todos. Queria parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante palestra. Meu nome é Thales Pinheiro, eu sou cirurgião dentista, ex-dirigente sindical, e venho representando a base de cirurgia dentista do Estado de Ceará. Tenho 2 perguntas para o senhor, se bem objetivo, talvez fuja um pouco do foco da palestra do senhor, mas eu queria, pela admiração que eu tenho pelo senhor, ouvir a sua opinião com relação a esses questionamentos. O primeiro questionamento é: qual é a opinião do senhor, de Vossa Excelência, com relação aos movimentos populares e às centrais sindicais, principalmente as centrais sindicais que não são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho? O nosso sindicato, Sindiodonto, ele recentemente se desfiliou da CUT e hoje está afiliado à Central Social e Popular, CSP com Lutas, que é uma entidade que congrega movimento sindical e movimentos populares e que não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho.
E a outra pergunta, eu queria que o senhor traçasse como é que o senhor vê o movimento sindical atualmente aqui no Brasil e a liberdade de imprensa depois que o PT, né, e ex-sindicalistas assumiram o governo federal em 2002. São só essas perguntas. Buen día para todos. Soy José Luis Porto, del PIT-CNT de Uruguay. Buen día, embajador. Mi pregunta fundamentalmente es una preocupación y quería saber su visión, su análisis sobre esa cuestión que se plantea sobre el peligro chino. ¿Podríamos decir que estamos ante una nueva forma de imperialismo? Una forma de imperialismo no violento, sino económico, teniendo en cuenta el incidente entre Microsoft y las bases de producción informática en Shanghái, cuando Microsoft lo lleva a la OMC, a China, y el gobierno chino dice, si nosotros tenemos que pagar royalty, nosotros vamos a vender los bonos del tesoro que tenemos del gobierno de Estados Unidos, y automáticamente Microsoft retira la denuncia. Entonces, estamos frente a una nueva forma de imperialismo, una forma que tiene un desenvolvimiento de respuesta militar, ya que China tiene el ejército más grande del mundo en cuanto a efectivos. A nosotros se nos plantean esas dudas, ¿no? Eso por un lado. Y otro lado, que en el desarrollo industrial de Mercosur, ¿qué papel van a jugar los pequeños estados? ¿No? Bolivia, Paraguay, Uruguay. Nosotros tenemos la propuesta de hacer complementario en la gran industria. Por ejemplo, no armar automóviles, mas sí producir los tornillos que sirvan para el armado de los automóviles, ¿no? Una forma de tener también la producción de la minería de alto porte, que es una discusión hoy en Uruguay, con la instalación de una minera a cielo abierto, cercana a la frontera con Brasil, y lo que genera la producción de altos hornos, que no hay en Uruguay, más sí hay en Brasil. Entonces, ya habría que comenzar a ver si hay una posibilidad de integración productiva. ¿Es posible? Bom dia, embaixador. Aqui. Engenheiro Alvarenga, eu faço parte do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e atuo na região de Campinas, sou diretor na região de Campinas. A pergunta que eu queria fazer, o meu amigo aqui fez, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Ontem que eu assisti essa notícia desse acordo Rússia e China no tocante a fornecimento de gás. E a gente que acompanha o assunto sabe que a Europa depende do gás da Rússia. E aí, essa notícia, eu creio que está preocupando um pouco mais, não só pelo gás, mas sim para a aliança, que o nosso amigo lá já falou também, da China com a Rússia. Porque a Rússia, assim como a China, é um Estado muito forte em armamento e tudo mais, que todos sabemos. E a intenção do atual presidente da Rússia é recuperar o território que foi perdido com Gorbachev. Então, eu acredito que nós estamos numa situação atual no mundo que, como sempre, os países pequenos, tanto da América quanto do Oriente, ou da América, vamos dizer assim, América Oriente, africano nem tanto, que não vai influenciar muito, como nunca influenciou. Mas eu acho que esses países vão ter que tomar uma linha de direção para apoiar uma ou outra dessas potências. Eu creio que o Brasil tem sido muito cobrado para tomar uma posição por todos os aliados. E nós
historicamente, nós temos uma posição de aliança com os Estados Unidos e também já tivemos uma forte aliança aí com a Europa, alguns países europeus. Agora, nessa situação onde o nosso maior parceiro comercial hoje é a China, e nós fizemos o BRICS também, não seria uma hora da gente tomar uma posição para onde que a gente vai? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Muito bem, vamos começar pela ordem, né? Com a pergunta do companheiro Sebastião sobre a questão do futuro da região amazônica, né? De uma forma geral. Eu acho que é algo muito preocupante, na minha opinião, porque há um risco, não é o risco de deslocamento de populações, não, um risco climático, de mudança climática muito grande na região dos rios que formam a bacia amazônica. Então, há um risco muito grande de savanização da Amazônia num período de décadas, né? 50 anos, mas pode isso ocorrer, né? Então, um perigo, e tudo isso afetará naturalmente toda a biodiversidade, alterará todo o equilíbrio da fauna e da flora da região, né? Seria uma perda extraordinária. Não que nós estejamos perdendo o que temos, que nós não temos nada. Que a biodiversidade lá na árvore não significa coisa nenhuma. Biodiversidade, você tem que localizar o princípio ativo, transformar aquilo em produto para chegar ao mercado. Enquanto ele está lá, é como se não existisse, né? E não há um esforço que eu veja, pelo menos, do governo federal, né, no sentido, primeiro, de impedir a biopirataria, que ocorre em grande escala, né? E segundo, de um programa intenso de aproveitamento e localização da biodiversidade para fins de agricultura e para fins de saúde, que são os dois principais fins. Mas é preciso haver a transformação econômica dessa riqueza natural. É como uma jazida de ferro, não adianta nada. Você tem uma jazida de minério de ferro, se ela não for explorada, nada significa. A biodiversidade é a mesma coisa. Está lá uma jazida, digamos, uma jazida de biodiversidade, porém não explorada, de modo que eu não tenho certeza se tem havido alguma coisa de parte do governo. Acredito que não. Acredito que nada. É uma coisinha aqui, outra lá, e cheio de pesquisador estrangeiro lá, né? Cheio de pesquisador estrangeiro. Né? Muito bem. Então, é preocupante, eu acho, por causa dos efeitos climáticos, porque os efeitos climáticos eles vão gerar efeitos sobre toda a bacia hidrológica ali. Portanto, sobre toda a cobertura vegetal, e aquilo tudo é algo em risco, porque isso ocorre lá no Peru, nas fontes do Peru, no norte, no escudo atlântico, né? Lá onde estão os rios que vão formar toda a bacia do Amazonas, né? O Juruá, né? Purus, assim, lá perto do Acre, né? Um outro problema, quer dizer, uma questão importante, é que ali você tem que, hoje em dia, a maior parte do potencial hidrelétrico brasileiro está na região norte. A maior parte do potencial. Então, são duas questões aí. Primeiro, a possibilidade de aproveitar esse potencial hidrelétrico. Aí é uma resistência enorme, né, de organizações não governamentais, muitas delas financiadas de fora, em defesa de grupos populacionais, que não me interpretem mal, não tenho nada contra os índios, nem nada contra ninguém. É óbvio que eles foram vítimas de exploração, os seus antepassados remotos de 500, 600 anos, 500, 400 anos atrás, né? Mas não é possível que pequenos grupos de população, por razões antropológicas, né, dificultem o desenvolvimento do país como um todo, onde são 200 milhões de habitantes. Aí tem uma população de 3 mil índios, 3 mil índios numa área já grande. Não é possível isso. Estou sendo heterodoxo, João Guilherme.
Eita, pronto, uma voz de apoio. Mas isso é preocupante, porque o futuro o desenvolvimento do país é o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial depende do desenvolvimento da energia. Sem energia não há desenvolvimento industrial. Não existe. O Brasil tem uma matriz energética extremamente limpa, mas o grande potencial ainda não explorado se encontra no norte. Isso tudo. Agora, é importante também, por outro lado, dizer, mas não traz desenvolvimento local. É verdade, seria muito importante reduzir o desmatamento que causa, né, zonas urbanas degradadas, que são criadas, né? Mas seria importante o desenvolvimento de certas atividades econômicas que são, como se diz, eles gostam dessas palavras, né, eletrointensivas, né? As pessoas gostam dessas palavras, eletrointensivas, né? Enfim, que usam grandes quantidades de eletricidade para o processamento dos minérios da região, que a região também é extremamente rica em minério. Não o Acre não tem minério nenhum. É verdade. Infelizmente não tem. Hã? O quê? Hã? O Acre tem muito tião, o governador Mas, de toda forma, o Acre não é, que eu saiba, ele tem outras riquezas, mas não tem riqueza na área mineral. Nem pedra, é um problema para a construção no Acre, para quem não sabe, porque é a inexistência de pedra para a construção, né? Pode fazer, mas outras regiões, Carajás, foi tudo ali no norte, né? Então, o que seria importante, mas o governo é um governo do Sudeste, né? A região tem 40% do território nacional e é tratada assim, né, de forma... Uma coisa que dificulta é a densidade populacional. A densidade populacional é muito baixa, né? A não ser alguns centros, como Manaus e tudo. Então, você não tem mercado. Você não tem como desenvolver o mercado, porque a densidade populacional é baixa. Mas isso é um problema que não sei como é que se pode se resolver. Muito bem. Rússia e China, o acordo sobre o gás. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não li os detalhes, até nem vi a notícia, né? Mas é óbvio que a China é grande consumidora, consumidora e importadora de energia, né? Apesar de ser grande produtora também, que tem, digamos, que tem também os combustíveis, digamos, né? Tem os combustíveis, a China tem grandes jazidas minerais de carvão, né? E esse é um problema, porque causa grande poluição, né? E o gás é um combustível fóssil, eu tenho que me esmerar aqui nas palavras técnicas, porque é a altura da minha plateia, né? Na verdade, o gás é um combustível fóssil, mas que tem uma geração de gases de efeito estufa muito menor do que o carvão, e menor que o petróleo também, né? Então, o gás tem essa vantagem, né? A China, naturalmente, quer se assegurar do suprimento de energia, né? Esse suprimento, hoje em dia, vem em grande parte por mar, né? Então, o suprimento através da Rússia seria extremamente mais seguro do ponto de vista de segurança militar, né? Seria muito mais difícil interromper do que o petróleo que vem hoje. Não sei se vem gás também, é capaz de vir gás também, né? Que vem pelo mar, né? Do Oriente Próximo, né? Então, eu acho que é um acordo extremamente importante para a Rússia, porque possivelmente vai permitir o uso dos recursos financeiros que tem a China, né? As grandes reservas que tem, para a expansão da produção de gás. A Rússia tem uma quantidade, o maior país, as maiores reservas do mundo, né? De gás e de petróleo também são reservas muito grandes, né? Então, esse é um acordo para eles extremamente importante. Depois essa pergunta se repete mais adiante, aí talvez a gente possa ter um outro ângulo, né? Quem fez essa pergunta foi José.
Aí tem a questão do shale, o gas nos Estados Unidos, vai ser uma revolução geopolítica, né? Porque os custos de produção, aí umas teorias aí diferentes, uns que acham que as reservas não são suficientes para mais de 30 anos. Outros acham que não, que as reservas são suficientes, mas o custo de produção é muito baixo, faz com que o custo seja mais ou menos 30% mais baixo. E que os Estados Unidos venham a se transformar, segundo artigo recente que li, que iria superar a Arábia Saudita como o maior produtor do mundo de petróleo, de oil. De petróleo, não é petróleo associado a gás, né? E o gás tem um custo muito baixo, esse shale gas, né, de xisto, né? Tem um custo muito baixo, vai reduzir muito os custos da indústria americana, né? Porque esse gás todo é para geração de petróleo, né? E para a indústria petroquímica, né? Não é verdade ou não? É? Para a indústria petroquímica também serve o gás? Pois é, e para a indústria, mas para a geração de energia elétrica. E é isso que é o custo, aí que entra o custo, né? Um custo muito baixo, e os Estados Unidos poderiam se tornar um exportador de gás para a Europa, por exemplo, né? Então, tudo isso afetaria o suprimento, a necessidade do gás russo. Então, os russos se unem aos chineses para fornecer ao mercado chinês, que é um mercado enorme, né? Enorme, né? Muito bem, então vamos aqui ao nosso companheiro Tasso Pinheiro, do Ceará. Thales, desculpe, eu falei, eu entendi mal, Thales Pinheiro. Ceará é a terra da minha mãe. De modo que eu tenho a maior simpatia pela sua pergunta. Hã? Jaguaribe? Não. Pinheiro? Não. Ela não é Jaguaribe, não. Ela é outra família. Lá. Minha mãe é Filomeno Gomes, que é de Fortaleza. Hein? Por que Gomes? Ciro Gomes. Ele é primo lá, eles são primos lá de Sobral. São lá de Sobral originalmente. Mas, enfim, qual é a minha opinião sobre os movimentos populares? Eu acho, em primeiro lugar, que todo o progresso é feito através da pressão dos movimentos populares e dos sindicatos. Não há de ser através das associações empresariais que nós vamos ter progresso social. O progresso que eu digo no sentido não só da legislação do trabalho, do ponto de vista mais amplo, né? Assim como na área do desenvolvimento. Quer dizer, foram os movimentos populares que levaram à criação da Petrobras. Não foram as entidades empresariais que eram contra, né? Lá em 1953, né? Foi um movimento popular, né? A campanha do petróleo é nossa, um movimento popular que levou à criação da Petrobras, né? E assim por diante, né? São os movimentos populares que apoiam os governos progressistas, né? Não é verdade? Desde que se sintam representados por eles, né? Desde que se sintam representados e ouvidos. Não entrarei em detalhes. Né? Em relação a essa mesma pergunta, em relação às centrais sindicais, que são reconhecidas. Eu não conheço os detalhes dessa questão. Quais são as centrais que podem ser reconhecidas, quais são as que não podem, porque há pelo menos 3 grandes centrais sindicais, não é isso? Que são reconhecidas, não são? Não são? São 6, são mais, são 5. É a Força Sindical, a CUT, a CGTB, a UGT. Por que a sua não foi, pô? Porque, segundo o Ministério do Trabalho, ela congrega tanto movimentos sindicais... Porque é uma mistura, então eles não querem aceitar. Isso, aí não aceita. Vocês deviam ter registrado a central sindical como central sindical e depois associava os movimentos sociais e pronto, ficava tudo por isso mesmo. Tem que, né? Porque senão não vai dar. Mas, de toda forma, eu sou a favor. Eu sou a favor que possa ser assim, né? Não conheço a legislação em detalhe. Movimento sindical no Brasil depois de 2003, liberdade de imprensa, né? Bem, começar pelo movimento sindical. Eu acho que o movimento sindical ficou numa posição extremamente difícil no governo do presidente Lula, porque, primeiro, que a parte dos seus quadros foi para o governo, né?
Segundo, bem, o movimento sindical tem muito sindicato aí, né, diferente, né? Não é pelego só não, pró-empresário, né? Pelego a favor do governo, e tem os pró-empresários, né? Não vou citar os nomes aqui, né? Não vou citar os nomes, né? Não vou citar, não. Tem os pelegos antigamente que eram a favor do governo, né? Mas a CUT, antes do governo Lula, ela era contra o governo. E muitos sindicatos fizeram uma luta importante no processo de redemocratização, e assim, foi extremamente contra a ditadura, foi extremamente importante, né? Muitos foram presos e tudo, enfim, sofreram nas mãos da ditadura, né? Mas houve esse impacto, eu acho, que houve, digamos, uma parte muitos líderes sindicais foram para o governo. E isso esvaziou um pouco o movimento sindical, que também, do ponto de vista político, difícil para o movimento sindical fazer oposição ao governo que foi eleito pelos sindicatos, de uma certa forma. Então, fica uma coisa meio difícil, né? Agora, que muitas das pautas do movimento sindical, você pode dizer que foram atendidas durante o governo, foram. O aumento do salário mínimo, por exemplo, houve um significativo aumento do salário, que é uma reivindicação, digamos, permanente do movimento sindical em geral, né? Outras não foram, mas esta foi, né? A lei das domésticas, para dar um outro exemplo, né? A lei das domésticas são muitas trabalhadoras, né? Mais de 300 mil domésticas, né? É mais que 300? Enfim, mas enfim, é um número muito significativo de trabalhadores, né, que não tinham regulamentação nenhuma. Simplesmente não tinha regulamentação. O trabalho escravo moderno são as domésticas. Trabalho escravo moderno. Sim, pode interromper se você quiser. Peço uma parte. Nós tivemos a regulação da profissão de auxiliares e técnicos de saúde bucal. Foi regulado também no... Pois eu sei várias profissões, e eu acho que, do ponto de vista do movimento social, as conferências nacionais foram muito importantes. Foram mais de 50 conferências nacionais nos diferentes setores. E isso, com mobilização popular, foi muito importante, com participação da população na política. Participação, não tem participação da população na política. A eleição acabou, não tem mais participação. Então, as conferências nacionais foram oportunidades das organizações nos diferentes setores se pronunciarem. Sabe o que é conferência nacional? Sabe? O que é conferência nacional? Sabe nada. Não é. Conferência nacional foi um sistema, durante o governo Lula, de fazer a conferência nacional sobre diferentes temas. Saúde, educação, comunicação, os mais diferentes temas. São 50, tantos foram realizados, que começava a nível municipal, pequeno, depois para o nível estadual, depois para o nível nacional, aprovava uma pauta de reivindicações, de sugestões, e muitas eram incorporadas pelo governo, outras não. Mas era uma mobilização popular, que eu acho que foi importante, né? Liberdade de imprensa. Então, vamos distinguir liberdade de expressão, da qual estamos todos privados. A enorme maioria daqui não tem liberdade de expressão nenhuma. Tem? Tem. O senhor tem liberdade de expressão? O senhor manda um artigo para o jornal, o dono do jornal publica se quiser. O senhor tem liberdade de expressão com a sua mulher. Talvez tenha liberdade de expressão, né? Mas, digamos, de uma forma geral, o senhor tem no âmbito familiar. O senhor chega ali, reúne no churrasco, vai comer lá uma carne seca do Ceará, uns cajuzinhos que vieram do Ceará, né? Uns cajuzinhos, né? Vai comer uns cajuzinhos e fica lá dizendo que a Dilma é isso, a Dilma é aquilo, o Aécio é isso. Então, isso não é liberdade de expressão comparada com a liberdade de expressão que tem o senhor João Roberto Marinho, que o que ele pensa, ele põe na televisão. Né? Tá certo? Então, quem tem liberdade... Não existe liberdade de expressão. Isso não existe. Isso é conversa. Existe liberdade de expressão dos donos dos meios de comunicação. Se o senhor tiver uma rádio, conseguir uma concessão, o senhor vai lá e diz o que quiser, diretamente ou através dos seus funcionários lá. O jornal. Você tem liberdade de expressão. Pois é.
Não é por nada, não. É para a gente, porque nós temos pouco tempo e mais pessoas para perguntar. Não, já estou terminando. Não é você. Eu estou te falando as pessoas. Tá? Obrigado, eu agradeço. Deixa ele interromper, não tem problema nenhum. Enfim, então a liberdade de expressão é uma coisa delicada, porque é utilizada pelos donos de jornal para defender a sua, isso é deles, liberdade de expressão. Eles põem as notícias que interessam a eles, publicam o que lhes interessa, e não publicam o que não lhes interessa. Isso é que é a realidade. Então, nós precisamos lutar pela democratização dos meios de comunicação. Que é a regulamentação. Porque quando fala regulamentação, parece que é uma coisa negativa. Não é não. Porque já está regulamentado na Constituição. Eles que não deixaram regulamentar. Nós temos que lutar para que o artigo da Constituição que fala da regulamentação dos meios de comunicação seja aplicado. Né, para, primeiro, acabar com os monopólios e os oligopólios na área da imprensa. Né? O senhor tem um número pequeno de emissoras de televisão que controlam tudo. Né? E fazem campanha política todo dia. Já estão em plena campanha eleitoral. Né? Subliminar. Então, todo dia tem um programa do Globo Repórter, um dia sobre educação. Aí as misérias da educação, não diz o nome do governo, nem cita a oposição. Mas se você está dizendo que tudo a educação está errado, o culpado é o governo. No momento oportuno dirão, né? A saúde, já estão em plena campanha eleitoral deslavada. Entende? Deslavada. Enfim, deslavada não, desavergonhada. Né? Depois, então é importante lutar pela democratização. O governo Lula teve a maior liberdade de expressão, não houve nenhum jornalista, que eu me lembre, né, preso, né, apesar de, às vezes, as pessoas exagerarem nas críticas a ele, né, exagerarem pesado, né. Mas ninguém foi preso por isso, que nenhum jornal foi fechado. Pelo contrário, ao contrário, nunca a grande imprensa recebeu tanto dinheiro. Do governo Dilma, mais. Cadê o João Guilherme? Defensor do governo. Eu vou repetir. Chegou. Nunca a grande imprensa foi tão beneficiada do que no governo a partir de 2003, mas principalmente no governo Dilma. Tá? Eles cortaram todos os recursos dos blogs que eram favoráveis ao governo e direcionaram todo o dinheiro para a grande imprensa de acordo com os índices de audiência de Araque. Que tem blog que tem muito mais audiência do que às vezes, os meios tradicionais. É verdade, cortaram de todos esses blogs aí e direcionaram. Então, você tem a grande mídia fazendo propaganda contra o governo e recebendo dinheiro do governo. Sem nenhuma necessidade, qual a necessidade dos Correios fazerem propaganda, da Petrobras fazer propaganda? Nenhuma necessidade, isso é besteira. Não tem necessidade nenhuma, ninguém vai deixar de entrar no posto da Petrobras, se viu ou não viu um anúncio, você entra porque é o mais perto. Vai ficar procurando o posto da Petrobras, eu vou agora no posto da Petrobras. Besteira, vai no primeiro que você encontra. Não precisa de nada, é bobagem. Muito bem, agora vamos aqui ao Peligrotino. Peligrotino. Será que a gente vai chegar lá? Chega. Não, tranquilo. Chega, né? Bem, meio-dia eu vou embora. Não sou eu que vou embora, é que o avião vai embora. E se eu não estiver lá, eu não poderei pegar o avião. Então, tem que contar um pouco o trânsito para chegar até o aeroporto. O trânsito aqui de São Paulo, que é um trânsito ótimo, né? Tranquilo, né? Muito bem. Se não será uma nova forma de imperialismo? Olha, nós temos um imperialismo que existe. Isto é, a capacidade de um país de mudar os governos e, às vezes, mudar a legislação que não lhes agrada. Naturalmente, às vezes, usando para isso de acordos. Né? O Uruguai teve o privilégio de assinar vários acordos de promoção de investimento. E, hoje em dia, tem várias de suas políticas, inclusive na área do tabagismo, né? Contestadas a nível internacional, pagando fortunas de indenização, porque a empresa internacional achou que a política uruguaia não era correta, a política de saúde uruguaia. Entende?
Então, isso tudo, você faz o acordo, que é a melhor forma. Faz o acordo, o outro fica amarrado, pronto. Depois é só acionar o acordo. Se não cumprir o acordo, não cumpre os acordos. Não cumpre o direito internacional, né? É uma beleza, né? Mas, enfim, então, existe o imperialismo. Vamos deixar isso claro, né? Quer dizer, o imperialismo não é francês, quer dizer, há imperialismo francês na África. Mas o grande imperialismo a nível mundial, quer dizer, aquele Estado que tem a capacidade de influir sobre as políticas e procurar influir sobre a política de outros, quer dizer, os Estados Unidos procuram influir sobre a política chinesa. Fica o tempo todo dizendo, olha, vocês não estão organizados corretamente, vocês têm que mudar aí, tem que ser diferente, né? Faz isso em relação à Rússia, faz isso todo mundo. Os mais fracos, eles vão lá e conseguem, diretamente ou através dos seus agentes. Né? Nós já nos esquecemos do Wikileaks, mas ali tem o nome das pessoas, que são agentes estrangeiros, né? Sabemos disso, né? E agora das revelações do Snowden, né? Está tudo ali, como é que é feito? É tudo grampeado, isso, inclusive essa palestra, eu espero que esteja sendo grampeado, senão é uma falta de prestígio absoluto. Né? Falta de prestígio, se não tivesse sido grampeada. Mas se estiver passando na internet, está sendo grampeada. Está sendo grampeada, tudo grampeado, tudo registrado, tudo. Entendeu? E não seria uma falta de prestígio. Mas, enfim, de toda forma, então existe o imperialismo. Agora, se o chinês vai se tornar... O chinês não tem esse poder ainda. Pode ser que venha a ter, né? Mas não tem ainda no momento. Nem tem uma força militar comparável dos Estados Unidos, nem de longe, nem remotamente comparável. A China tem umas 200 ogivas nucleares, os Estados Unidos têm 5.200. Quer dizer, então não há comparação. É claro que tem um efeito de dissuasão. Os Estados Unidos sabem que não podem ir lá, né? Então eu acho que não acho que existe esse risco no momento. Para nós é importante o desenvolvimento chinês, é importante para razões negativas e positivas. Positivas porque pode criar um contraponto, como foi a época da competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cria um contraponto. Você pode, sendo um país menor, né? Não é verdade? Por exemplo, o Equador fez uma série de empréstimos com os chineses. Aliás, até demais. 5 ou 6 bilhões, está lá endividado até a alma. Né? Depende das condições, naturalmente. Tudo depende, né? Mas o Equador não tinha acesso a empréstimos internacionais, estava lá. Né? Então, isso cria uma alternativa. Esse Banco dos BRICS vai ser muito importante. Né? Cria uma alternativa. E cabe a nós também outro aspecto negativo, e como os chineses são grandes importadores, como eu disse antes, grandes importadores de matéria-prima e grandes exportadores de produtos manufaturados a preço muito baixo, isso afeta o desenvolvimento industrial dos países que já têm indústria e dificulta daqueles que têm indústria menor. Então, isso afeta o desenvolvimento industrial do Mercosul, é claro. Né? Não é verdade? Agora, eu queria fazer aqui um comentário para os senhores, que é o seguinte. Um comentário que eu acho que é interessante. Dizem que a questão da integração produtiva, tudo isso, livre comércio, todas essas coisas, né? Não há nenhuma integração produtiva, né? Existe na área automobilística, porque foi feito um acordo que organizou o comércio. Não há livre comércio de veículos, nem de autopeças no Mercosul. Então é um mito esse negócio de livre comércio, é uma cascata. Nem no mundo, 60% do comércio mundial é um comércio dentro das firmas. Então não existe livre comércio, tudo bobagem. Entende? Compreende? Então, a integração produtiva, como grande parte do parque industrial brasileiro é controlado por grandes empresas estrangeiras, né? Pegue todo o setor automobilístico, uma grande parte do setor de autopeças hoje em dia, o setor de farmacêuticos também tem muita empresa estrangeira. Se não houver uma política dos governos em relação a essas empresas, é o seguinte, olha, vocês vão produzir uma parte no Uruguai. E lá importa e faz um acordo.
Claro que lá no Uruguai tem uma mania de livre comércio, que os uruguaios são muito livre-cambistas. Aquilo lá é uma coisa de louco. Entende? Mas não é verdade? São muito juridicistas e livre-campistas. Gostam muito do direito internacional, respeitam o direito internacional. Vamos fazer o acordo. Entende? Então, para fazer a integração produtiva na área industrial, é preciso que as empresas queiram fazer e que os governos as forcem a fazer, como foi no caso do acordo de automóveis. Os governos vamos organizar isso aqui. Porque as empresas têm um grande interesse, né? Tinham um grande interesse. Né? Tem que chamar isso, olha, vamos organizar. Então, o desenvolvimento industrial dos países menores do Mercosul depende muito de que haja acertos com as empresas, grandes empresas que são internacionais, são multinacionais. Né? E que nada perderão com isso, pelo contrário. Então, a integração produtiva, eu respondo, é possível na medida em que os governos induzam as empresas, acertem o comércio em determinados setores, vai ser assim. Né? Certas coisas serão produzidas, certas peças serão produzidas no lugar. Se não houver esse acerto, a insegurança também é muito grande. Muito bem. Espero ter respondido a você. Já. Companheiro Alvarenga, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, em Campinas. Essa é parecida com a questão inicial lá, que era a questão do acordo entre a Rússia e a China, né? Que é mais ou menos o que eu comentei. Né? Agora, a ideia de que nós devemos tomar um partido entre os dois não é uma ideia boa para nós. Nós devemos procurar explorá-los como foi feito na época de Getúlio Vargas. Né? O início do desenvolvimento industrial moderno brasileiro se deve justamente à exploração da rivalidade entre Estados Unidos e Alemanha nazista, que leva à concessão do empréstimo pelos americanos. Nunca fariam isso naquela época, hipótese alguma. Mas houve uma barganha, né, em que Getúlio Vargas barganhou o empréstimo para a construção e a tecnologia, né, porque tudo tinha tecnologia, os engenheiros e tudo, para a construção da primeira usina siderúrgica moderna do Brasil, em 1942, para, em troca, permitir o acesso das Forças Armadas Americanas ao Nordeste. Eram 8 bases, mais ou menos. Tinha algumas no Nordeste, no Pará também, tinha no Sul. Entende? Então ele trocou. Mas, para isso, ele ficou fazendo um jogo de que poderia obter um empréstimo com os alemães. Então, fez um jogo. Então, para nós é mais vantajoso fazer um jogo desse tipo. Claro que se você deixa tudo à liberdade de mercado, bem, aí cada empresa faz o que bem entende, aí não tem jogo nenhum, não tem política nenhuma. Né? Então, eu acho que nós não devemos decidir nem entre um nem entre outros, porque todos dois querem, digamos, ter acesso aos recursos naturais brasileiros, que já tem, aliás, né? Mas não tem interesse no desenvolvimento industrial do Brasil, não. Querem exportar manufatura para cá. Eles querem exportar manufatura para cá. Eles não têm interesse que a manufatura seja produzida aqui, não. Não tem interesse nenhum. Né? Porque a competição contra eles, se o Brasil passa a se tornar um grande país manufatureiro no mundo, compete com eles. Né? Então, interessa que o Brasil fique na condição de produtor primário. Então, dizem que a vocação natural do Brasil tem muita terra, tem muito sol, tem muita água. Então, produzem esses bagulhos aí e tal. Né? Mas não se metam na área industrial, não, nada disso. É tudo bom. Esses engenheiros, para que formar engenheiros? Bando de chatos. Querem produzir coisas e tudo. Né? Não, nós precisamos de agricultores. Não que não precisemos, não que ele não seja eficiente, mas não é por aí só. O Brasil é um país de uma dimensão tal que ele pode ter uma indústria, uma agricultura muito moderna, uma pecuária muito moderna e tudo, e ser exportador, e ao mesmo tempo tem que ter uma indústria também muito moderna, e um setor de serviços também muito moderno. Bem, considero
encerrado. Eu gostaria de pedir Tendo em vista ao que são embaixador... 11h57. Gostaria de pedir ao embaixador responder mais uma pergunta. A nossa palestrante de hoje à tarde, Maria Helena Machado, aqui à frente, ela havia feito solicitação de fazer uma pergunta. Por Só favor, mais um. fale e responderei com prazer. Da Fiocruz. Desculpa, embaixador. Não, querido, tão por importante. favor. Eu falei que eu levantei bem cedo para estar aqui para te ouvir. Uma aula maravilhosa e que acho que a gente agradece muito a sua vinda. A pergunta que não foi tocado em relação ao futuro do continente africano e a importância ou o papel do Brasil, pelo menos se não é um papel muito relevante, é um papel que leva o Brasil a se tornar, pelo menos, amigável em relação ao continente africano, um continente esquecido, né? Então, eu queria saber a sua opinião em relação às relações do Brasil com a África e qual é o futuro do continente africano, na sua opinião. Bem, em primeiro lugar, os países da África Ocidental são vizinhos do Brasil, apenas há o oceano entre nós, né? Mas, por exemplo, a distância entre Bogotá e São Paulo talvez seja maior do que entre São Paulo e Luanda, por exemplo. Então, naturalmente, com a aviação, com os meios de transporte, com a navegação, se torna relativamente próxima, né? Claro que não há linha de navegação, não há nada, maior zona, mas, enfim, poderia haver, né? Poderia haver. Então, é um continente muito importante para o Brasil, primeiro, pela proximidade. Segundo, muitos desses países africanos, hoje em dia, são países que, devido à descoberta de minérios, principalmente de minérios energéticos, petróleo, né, basicamente, e gás, são países muito ricos. A Guiné Equatorial tem uma renda per capita de $35 mil. Entende? Então, há uma oportunidade para o Brasil muito grande nesses países, do ponto de vista econômico, né? Porque, digamos, o tipo de atividade na área, para falar dos engenheiros, de construção da infraestrutura desses países, há um interesse grande em construção de estradas, em construção de hidrelétricas, e tudo isso nós temos uma experiência, e a diferença nossa em relação a outros é que nós, de um lado, em relação aos desenvolvidos, não estabelecemos condicionalidades. Em geral, as condicionalidades são as seguintes: eu dou um empréstimo para você, você tem que fazer isso, isso e isso. Em geral, o Brasil dá o empréstimo, mas não impõe condições. Então, esses países preferem o Brasil, muitas vezes, por isso, porque outros países não, você tem que reformar o seu sistema político. Os caras não querem reformar o seu sistema político, né? Estão satisfeitos lá com o seu sistema político. Bom, não interessa, isso não interessa, né? É como na nossa casa. A senhora não gostaria que alguém chegasse na sua casa e fosse começar a mexer nos móveis, né? Pode ser até que a pessoa fosse um grande decorador, mas a senhora pode não querer, né? Os seus móveis estão lá, né? Não é verdade? Também uma coisa com os países. Não querem que venha alguma pessoa de fora para dizer como é que tem que ser, né? Isso é o normal. Cada sociedade é uma sociedade. Nós não temos nada que ficar ensinando aos outros como é que deve ser, né? Mas, de toda forma, são países, muitas vezes, hoje em dia, muito ricos, como Angola, Guiné, todo o Golfo ali da Guiné, onde São Tomé e Príncipe, países onde se descobriram jazidas de petróleo, gás. Então, se tornam países muito ricos, exportadores de petróleo, com muitos recursos, e que uma parte é destinada a obras de infraestrutura, né? E outra parte também é importação de produtos, já que sua estrutura industrial é muito incipiente, né? Então, nós também podemos fornecer esses produtos não necessariamente muito sofisticados, mas que, como dizia o presidente Lula, não vou vender geladeira para alemão, né? Mas posso vender geladeira na África, né? Lá eu tenho um mercado melhor. E também porque, para nós, quer dizer, toda a contribuição africana, o desenvolvimento brasileiro, né, a construção
da economia brasileira. Não foi nenhum português que construiu coisa nenhuma, vamos deixar isso claro. Ninguém estava lá no batente, lá, né? Digamos, fazendo girar lá os engenhos de cana, nem cortando, nem colhendo café, né? Não eram os portugueses, né? É verdade? Dos quais eu descendo, vários aqui também. Mas não eram, né? Essa aqui é a realidade. Era mão de obra escrava, né? Depois a mão de obra imigrante substituiu em alguns lugares, né? Mas era mão de obra escrava, né? E não era brincadeira, não. Ser escravo não era brincadeira, não. Não era, não. Era uma barra pesadíssima, né? Não é verdade? Então há uma... Como no Brasil não há discriminação racial na mesma escala que existe na Europa e nos Estados Unidos, os países africanos os veem com simpatia. Claro que há discriminação racial, todo mundo sabe disso, né? Mas não é o mesmo tipo. Né? Não é o mesmo tipo. Tanto é que uma grande parte da população brasileira é miscigenada, né? Cerca de 99% da população tem genes africanos ou indígenas. Portanto, só 1% pode dizer que não. Talvez algum descendente de europeu chegou há pouco tempo, né? Aí pode ser, né? Mas, em geral, se não tem, vai ficar. Se não está miscigenado, vai ficar. Não é? Nesse processo aí de... Então, os africanos veem com muita simpatia. O cara chega aqui e diz, poxa, né? Está lá um casal ali que a moça é negra, o rapaz é branco e ninguém está jogando pedra, né? Você tem a simpatia, né? Vê ali, né? Enfim, então há várias razões para essa aproximação, né? Naturalmente que o futuro do continente africano, e há razões políticas, né? São 55, mais ou menos, estados africanos. Então, em qualquer conferência internacional, ter o apoio dos países africanos é extremamente importante para o Brasil. Né? Porque são 54 votos. Né? Então, vai na Conferência de Saúde, tem lá 54 países. Eles podem votar do seu lado, podem votar do outro lado, qualquer que seja o outro lado. Né? Então, é muito importante politicamente para nós, para a nossa política, na aproximação com esses países. Sem contar a parte social, porque eles também têm problemas sociais semelhantes ao nosso, na área da saúde. Como sabemos, na África Austral, um dos grandes problemas é a AIDS como situação endêmica, talvez, né? E o sucesso dos programas brasileiros de combate à AIDS. Então, eles têm um grande interesse. Na área da agricultura é a mesma coisa, o desenvolvimento da savana. Nós temos a Embrapa, foi a Embrapa que desenvolveu, permitiu a explosão da agricultura brasileira no Centro-Oeste, né? A mesma coisa... E outros programas na área de construção de obras de infraestrutura, estradas, usinas hidrelétricas e assim por diante, né? Então, há há um interesse muito forte, né? E eu acho que nós temos um interesse muito grande, às vezes pouco mal compreendido. O presidente Lula tinha uma compreensão total disto. E só depois de presidente, depois de ter deixado de ser presidente, já foi várias vezes à África, teve recentemente em Moçambique, teve na Etiópia, né? Está na Bolívia, entende? Ele está fazendo a política externa que devia ser feita, né? Está lá um pouco... Né? Mas, enfim. Então, respondendo à sua pergunta, o futuro da África é um continente rico, depende de como vão aplicar os recursos decorrentes da existência desses... Os recursos financeiros decorrentes da existência desses recursos minerais, principalmente, né? Há um grande interesse chinês na África, a China se aproximou da África de uma forma extraordinária. Eles estão presentes em Angola muito mais do que o Brasil hoje em dia, totalmente presentes, né? Enfim, então é isso. De nada, professor. Bom, eu quero aqui agradecer a todos os participantes, em nome da CNTU, em especial aos nossos palestrantes, e aqui é uma simples lembrança
que o nosso presidente está lhe passando, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, agradece a inestimável participação e contribuição do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, no Seminário da Integração Latino-Americana dos Trabalhadores Universitários. São Paulo, 22 de maio, né? O presidente Murilo Celso de Campos Pinheiro. Lamento que o coordenador não ganhou.